Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Saúde. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Unisul, na Pedra Branca, dando início às gravações aí do semestre de 2026/1. E hoje estou aqui com o Vitor, nosso aluno da Psicologia, não é isso, Vitor? Isso, boa tarde pessoal, meu nome é Vitor, sou estudante de Psicologia do 8º semestre. Estou aqui participando do projeto de extensão do Papo Saúde, videocast. E hoje a gente vai estar entrevistando a Amanda. Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Pilates e o envelhecimento com esse método. Maravilha, Amanda, seja muito bem-vinda. Quando a gente pensa num planejamento de convidados, né, veio lá o seu nome e a gente falou, nossa, falar de Pilates é importante, pensar qualidade de vida e envelhecimento, e esse é o seu foco de atuação, Amanda, é isso? Isso, esse é o meu foco. Formada há quase 12 anos, né? Desde o início eu trabalho com Pilates. Também sou fisioterapeuta pélvica, mas também está interligado a esse trabalho do Pilates, né? E hoje a gente vê um crescimento muito grande do Pilates e trazendo essa qualidade de vida para os pacientes. E aí a pergunta que não quer calar, todo mundo pode fazer Pilates, Amanda, ou tem alguma restrição? Essa pergunta é boa. Todo mundo pode fazer Pilates, tá, gente? É claro que sempre tem uma avaliação, mesmo a gente trabalhando com Pilates, nós somos fisioterapeutas, né? Então a gente faz sempre uma avaliação antes, né? Então, todos podem fazer, mas a gente avalia e verifica o que é melhor para eles. E tem alguma limitação, por exemplo, se a pessoa tem uma lordose, alguma alteração de coluna, tem algo específico que precisa ter de cuidado, por exemplo, para a pessoa poder estar iniciando com o Pilates? Não vai ter restrição. Ela pode fazer. Qualquer alteração biomecânica que ela tiver, ortopédica, ela pode vir fazer. O que vai acontecer é mudar nosso plano de tratamento com esse paciente. Sim, a adaptação. Isso, vão ter algumas adaptações, mas a gente tem que pensar que é movimento, né? Então, independente do grau que ele vai ter, a gente vai receber ele. O que vai depender se ele vai iniciar ou não é se ele tem uma dor aguda naquele momento. Aí, se ele tiver, a gente primeiro trata. Que isso pode atrapalhar, né? Sim. E até mesmo dificultar ele na realização dos movimentos e tal, né? Exato, porque pode piorar, né? Então, dependendo do nível ali, às vezes é uma dor aguda, mas é momentânea, né? Então, não é aquela crônica que já está ali instalada há muito tempo. Então, aí a gente avalia, vê como é que tá, e daí a gente segue no plano de tratamento. Maravilha. Quando a gente pensa também em Pilates, você comentou, né, sobre dor aguda e tal. E criança também pode estar fazendo Pilates? Criança pode. Hoje em dia, com o Pilates contemporâneo, que ele veio mudando ao longo do tempo, o pessoal começou a nomear, né, alguns tipos de Pilates. Então, tem gente que vende Pilates Kids até. Kids? Kids. Ele é mais direcionado para criança, então, às vezes, quem vende esse Pilates Kids, ele é realmente direcionado para criança, bem... Mais lúdico? Mais lúdico, isso, para essas crianças. Mas, independente do Pilates, que é o que a gente trabalha, que é o Pilates contemporâneo, sem nomenclaturas, a gente vai avaliar a criança. Então, a partir dos 6 anos, a gente recebe para avaliação. Vê se a criança está apta para isso. Se está disposta a isso. E se está disposta também. Então, tem crianças que sim, porque a gente vai atender outros pacientes junto. Então, vai ter uma criança de 6 anos, super ativa, e um idoso de 92, por exemplo. Né? Ou uma pessoa lá pelos seus 40, 50 anos. Então, a gente tem que saber adaptar isso. Avalia a criança, ver se ela está apta, e daí a gente segue ou não. E daí a gente avisa para os pais, né? Às vezes a criança não achou alguma atividade física para ela fazer, então a gente ajuda os pais a orientarem outro tipo, outra modalidade para ele estar fazendo. E essa orientação, ela é importante pensando no direcionamento daquilo também que agrada a criança, né? Porque se de repente, forçar a criança a fazer algo que ela não tem afinidade ou não gosta, até mesmo ela não vai despertar para uma atividade física, que é tão importante, né? Até por isso você falou que tem que ser lúdico, né? Bem dinâmico, assim, para chamar a criança. E tem assim, criança que tá tudo bem. A gente já tem crianças de 9, 10 anos, um pouquinho mais velhas, que elas gostam de fazer isso. Mas às vezes elas estão ali por conta dos pais. E daí é forçado. Mas isso é até pro adulto e pro idoso. Tem muitos que vão lá por obrigação, porque o médico me mandou. Eu tô aqui só porque o médico mandou. E fazem sem querer fazer.
E a gente sabe que um paciente que não quer tratamento, ele não melhora. Ele pode estar fazendo o que for. Né? Ele não evolui. Então, aí a gente tem toda uma conversa, né? Pra ele vendo que aquilo ali é um movimento e pra ele vai fazer bem, vai ajudar ele a melhorar e ter qualidade de vida. Mas então, isso é mais a curto prazo, Pilates, então? Mais a médio prazo, longo prazo, os resultados? Quando que a gente começa a conseguir enxergar assim, o resultado do Pilates? Nossa, essa pergunta a gente recebe muito, tá? A pessoa fala, quando é que eu vou ficar boa? A pessoa tem 50 anos, não fez nada a vida inteira e quer ficar boa em um mês. Sim. Milagre a gente ainda não faz, né? Mas o que a gente fala? Que depende muito, é uma via de mão dupla. Então, depende muito da rotina que que esse paciente vai ter e de quantas vezes na semana esse paciente vai fazer também. Então, se a gente for pensar, um paciente faz uma vez na semana, né, é 1 hora, não chega nem a dar 1 hora, é 50 minutos por dia. Então, é 50 minutos na semana que ele vai ter de Pilates. Muito então, pouco, né? é 4 dias no mês. Então, se a gente for pensar no montante, é muito pouco. Só que eles querem resultado. Sim. E o ideal seria o quê? Por exemplo, vou iniciar hoje uma prática de Pilates, né? O ideal seria fazer 2, 3 vezes na semana. Qual é a recomendação, vamos dizer, para quem quer iniciar? Para aquela pessoa, para aquele paciente, né, que não faz nada, não tem outro tipo de exercício que faz, não caminha, não faz academia, não tem nenhuma outra modalidade. No mínimo 2 vezes na semana. Certo. Né? Mas também, 3 seria o ideal. Mas às vezes eles não conseguem encaixar na agenda deles. Aí ele não tem rotina. E tudo que não tem rotina, a gente desanima. Sim. Então a gente tenta fazer o melhor. Como é que é a tua rotina? Tu consegue vir 3 vezes na semana? Então vem, né? Mas envolve muita coisa, né? Envolve questão de rotina, disponibilidade e também questão financeira, né? Porque a gente também tem que pensar nesse lado. Então tem paciente que tem um estilo de vida que a gente sabe que ele consegue fazer, ele vai deixar claro isso, que ele consegue. Então, a gente sempre vai estar avaliando o paciente em todos os modos, né? A gente sabe que cada paciente a gente vai tratar de uma forma, em questão de como que a gente vai levar o tratamento para ele. Certo. E eu tava pensando assim, porque você tá falando, né, de Pilates, eu tô pensando assim, pra gente desenvolver a força no Pilates, será que é um exercício que a gente consegue desenvolver força ou é só mais questão de flexibilidade? Porque eu não entendo muito sobre Pilates, eu nunca fiz, eu não conheço ninguém assim, conversei sobre, então eu realmente não entendo. Então como é que funciona? Eu consigo desenvolver força com Pilates? Eu vou te chamar um dia pra fazer uma aula avaliativa lá, então. Pronto. Pra ver se faz força ou não. Gente, faz, tá? Mas o pessoal fala que não, porque não vê aquele instrutor de Pilates ou aquele praticante de Pilates com músculos aparecendo, né, hipertrofiados, que não é o foco. Então, a academia é diferente de Pilates, porque o foco é outro, né? No Pilates, a gente vai tonificar e vai fortalecer aquele grupo muscular mais interno, né? A academia, não. É mais músculo estética, superficial e é mais hipertrofia. Então, vai aparecer mais. Só que ele não... É um músculo que não é tão saudável, que a gente fala, né? Certo. Então, quem entende de músculo, a gente trabalha com essa questão, vai saber que o músculo lá, ele não tá tão apto para vários exercícios ou para vários tipos de movimento, quanto a gente trabalha no Pilates. Então, essa cadeia profunda que a gente trabalha no Pilates é importante para sustentar e a gente deixa a gente muito forte, sim. Então, não é porque a gente não tem músculo aparecendo que a gente não vai trabalhar. Então, a gente vê idosas fazendo exercícios de força super bem. E aquele lá da academia, que tem vários vídeos aí circulando na internet, não sei se vocês já viram, que não conseguem fazer, porque eles não têm consciência, não têm entendimento de onde executar a força. Certo. Amanda, você falando de Pilates, daí eu fiquei aqui pensando, né? Tem vários equipamentos, né? Sim. Quando você olha lá, tem uma grade. Eu digo porque eu já fiz um tempo atrás Pilates, mas era muito Pilates em solo mesmo, sem os equipamentos. Sim. Mas hoje em dia a gente sabe que tem aqueles equipamentos que a pessoa estica, né? Faz extensão e tal. Todo mundo consegue fazer utilização desses equipamentos? Como que funciona esse direcionamento? O Pilates a gente tem 2 meios, né? Que ele vem desde lá do Joseph Pilates que ele criou. O Pilates solo, né? Que é o Mat Pilates que a gente fala. Então é o que eu fazia. Isso. Que hoje em dia tem Pilates solo, que é o que o pessoal vende. E a gente tem nos equipamentos, que são os 4 principais que ele criou. Que é o Cadillac, o Reformer, o Ladder Barrel e a Step Chair. Então esses 4 são o base. Então a gente consegue sim
Tá facilitando alguns movimentos para aquele paciente que tem alguma restrição e também dificultando para aquele paciente que tem mais capacidade, né? E merecimento de alguns movimentos. Então, o solo já dificulta um pouco, né? Quando a gente vai fazer só em solo, em acessórios e tal. Então, tem gente que tem dificuldade de agachar, levantar. Então, o equipamento traz pra gente uma gama imensa de exercícios, né? Tudo que a gente faz no equipamento, a gente consegue fazer no solo e vice-versa. Mas ele vai estar assim, qualquer pessoa pode estar ali fazendo e ajudando ou não durante o movimento. Se tem alguém que quer iniciar hoje fazer Pilates, Amanda, qual a sua principal dica para quem diz assim, entendi como é que é o Pilates, acho que talvez seja algo mais tranquilo, que eu consiga participar, que não seja tão forte, né, como academia, né, puxando ali o ferro e tal, né? O que ele precisa fazer? O que é uma dica primordial para quem gostaria talvez de iniciar? O primeiro passo é buscar um estúdio, uma clínica que você goste, né? Certo. Busque profissionais que são qualificados. Hoje em dia, o Pilates cresceu muito. Certo. E tudo que cresce muito, vem muitas coisas junto. Fica saturado, né? Isso, que às vezes não são tão boas, né? Então, busque um profissional adequado. Hoje, no Brasil, quem pode trabalhar com Pilates é educador físico e fisioterapeuta. São os dois profissionais São habilitados. os dois que o COFITO permite e podem trabalhar com Pilates hoje, tá? Lá fora é diferente. Mas, então, aqui busque profissionais que são adequados e que você sabe que ele vai estar se atualizando e buscando. Agenda uma aula avaliativa. Tem estúdios que têm aula experimental gratuita, outros são avaliativas. E para você, faz uma aula, vê se você gosta, se é para você. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se não gostou, é porque fez errado, então vai em outro estúdio. Vai em outro estúdio. Busca outra atividade. Busca a Amanda. Busca a Amanda, faz comigo. E porque às vezes a gente realmente não gostou do método que aquele profissional atua. Porque cada um atua de um jeito, né? Certo. Então, lá na minha clínica, somos em 4 profissionais. A gente tem a mesma visão de Pilates, mas cada um faz de um jeito. Então, busquem outro profissional, né? Dá outra chance. Ou se não, realmente, o Pilates é para todos, mas nem todo mundo é pro Pilates. Certo. Então, busque outro exercício, outra atividade física, para não ficar parado, né? Que possa trazer prazer, né? Porque quando traz prazer e vira um hobby, a pessoa faz questão de ir, né? Exato. Eu acho que a gente começa por prazer, mas a gente tem que entender depois porque vira rotina. Sim. Tudo que vira rotina enche o saco, né? Sim. Então, a gente depois de um tempo tem que entender que exercício é importante. Certo. E a gente precisa fazer por conta de várias coisas. Então, mesmo que às vezes a gente, eu não gosto de ir pra academia, mas eu sei que eu preciso lá fazer meu cardio, que é um meu outro momento fora da clínica. Não gosto muito, mas eu preciso ir. Então, é isso que a gente quer passar para as pessoas, essa consciência de que é importante, independente se gosta muito ou não. Claro que muitas pessoas ficam onde gostam, mas o importante é não deixar de fazer. Certo. Alguma coisa vocês gostam. Então, alguma coisa vai aparecer para vocês, de movimento, né? Alguma coisa vai chamar atenção. Algum bichinho vai picar vocês ali de exercício e vocês vão gostar. Mas agora eu tava pensando aqui, você tá falando assim dos outros, né, a academia, eu tô pensando também na questão dos outros esportes, né, que é muito comum também fazer arte marcial. Então, você falou sobre a rotina antes, né, eu tô pensando assim, se eu faço academia e arte marcial, eu também preciso fazer Pilates? Tipo assim, é ideal fazer uma junção de tudo ou muito. Pilates? Como é que funciona isso daí? Muito. Porque quando a gente vai pensar em qual que é a base de cada um, qual que é o objetivo de cada um, são diferentes. Então, beleza, na academia a gente vai trabalhar fortalecimento ali de hipertrofia. E acabou, tu não vai trabalhar mobilidade. Aquele alongamento dinâmico que tu faz no início é só para dar uma aquecida e acabou, né? A arte marcial que tu vai fazer, às vezes tu não pega grupos musculares, que nem o que a gente pega no Pilates. O Pilates vai trabalhar teu corpo como um todo. Quando o Joseph criou o Pilates, ele pensou no teu corpo como um todo. Né? Aquela frase de corpo, mente e espírito, ele pensava muito nisso. Então, quando a gente vai ler o que ele deixou pra gente, a gente vê que ele tinha um entendimento muito legal e ele queria que a gente entendesse isso também. Então, quando a gente completa, é o ideal pro nosso corpo. Então, a gente tem muitos pacientes que fazem,
né? Faz tênis, faz corrida, faz academia e faz pilates. Então, aí esse faz uma vez na semana, por exemplo. Porque ele tem tanta coisa para fazer. Atividades também. Isso. Então, ele completa, porque realmente, assim, ó, não sei se alguém já fez aqui pilates, mas são grupos musculares que poucas atividades físicas pegam. Certo. E a gente precisa, né, fortalecer o nosso corpo de dentro para fora, né? Então, essa estrutura de cadeia profunda é o que o pilates vai trazer. Maravilha. Legal. Amanda, dentro do nosso Papo Saúde, nós temos um quadro que nós chamamos de mito e verdade. Mito ou verdade? Show. Nós vamos fazer um questionamento, alguma colocação, e aí você vai dizer, não, isso é mito, isso é verdade, isso faz sentido ou não faz sentido, tá? Para quem está nos acompanhando e poder entender ainda mais, né? Então vamos lá, posso começar, Vitor? Vamos lá, então. Pilates é só alongamento? Mito. Mito. O que o Pilates trabalha mais? Muita força, consciência corporal, controle. A consciência corporal acho que é um dos principais. É o mais difícil, assim, né? gente. Tu pede pra pessoa levantar o braço aqui, ele faz qualquer coisa menos pra isso. levantar o direito, levanta o esquerdo. Isso, né? Então, é muito isso. E assim, a qualquer idade, tá? Não é só a idosinha. Não é. Então, é força, é controle, é consciência corporal, é entendimento do corpo, né? Então, é isso. É respiração, equilíbrio. Trabalha flexibilidade também? Muito. Isso é importante. Eu vejo, ainda mais hoje em dia, né? Depois da pandemia, principalmente o pessoal migrou pro home office, né? Fica muito tempo sentado. Meu, tanto que eu já vi que casos de hérnia, de disco e não sei o quê, porque a pessoa não, né? E assim, ó, pessoas mais jovens, tá? Por exemplo, a gente pega crianças hoje em dia que não conseguem ficar de cócoras. Criança. Então, é muito sério isso. Tu ter uma criança de 4, 6, 8 anos que não consegue ficar de cócoras. Porque está muito limitada. Então, a gente já vê que a nosso padrão, né, rotineiro e flexão de tronco está piorando cada vez mais e a gente vai ter pessoas lá na frente. E o quanto que isso vai repercutir negativamente quando chegar numa terceira idade, né? Porque se criança já tem essa limitação, imagina depois numa terceira idade. É isso que eu falo, vai piorar muito. Porque tu vai ter aquele idoso, né? Cada vez a gente tá aumentando a idade do idoso, né? Mas você vai ter aquela pessoa lá com 60, 70 anos, muito pior do que a gente tem hoje em dia. Porque não se mexe, não anda mais pra nada, não caminha. Então, home office é bom? É muito legal. Mas as pessoas têm que colocar coisas ali na rotina dela pra se movimentar. Sim. Vai lá, Vitor. E, Amanda, é mito ou verdade que idosos não podem fazer pilates? Já que a gente entrou nesse mito, muito mito isso. Idosos devem fazer pilates. Todos, na verdade, né? Mas o idoso, o pessoal fala, já tá tarde, né? Não adianta mais eu buscar mais nada. Mas é aquela frase, antes tarde do que nunca ou do que mais tarde, né? Então, devem fazer. A gente tem pacientes que começam já com uma idade super avançada, 70, 80, 90 anos, e eles têm um resultado, claro, um pouco mais demorado, mais lento, mas eles têm. De conseguir botar o sapato, sabe? Amanda, eu consigo botar meu sapato agora. Amanda, eu não preciso mais andar me apoiando na casa. Amanda, eu consegui ir no mercado sozinha hoje, não precisei, né, tá de braço com ninguém. Então, são coisas que a gente, às vezes eles não reparam tanto na rotina deles, mas é coisa assim, é tão pouquinho que muda tanto a rotina deles, é muito bom. E aí você trazendo essa mudança, tem outros fatores também que contribuem, por exemplo, uma alimentação daí, né, Amanda? Muito, é um complemento, né? A gente fala, às vezes o pessoal fala, Pilates emagrece. Tipo, nada emagrece, né? Quem tem que emagrecer é você. Mas, se você não tiver um conjunto, uma alimentação boa, dormir bem, uma rotina adequada, não vai emagrecer mesmo. Pode fazer crossfit que for, não vai emagrecer. Então, a gente sempre fala isso. O Pilates vai te trazer qualidade de vida, mas ele não vai fazer milagre. Então, você precisa adequar na sua rotina. Aquela dedicação já tem que ter, aquela comprometimento. Então, assim, ter uma nutri te acompanhando, né? Ou, sei lá, buscar de alguma forma uma reeducação alimentar, né? Uma reeducação do sono, educar a sua rotina. É perfeito. Então, essa qualidade, quando a gente fala de saúde, o pessoal da saúde sabe, né? Não é só uma coisa. É um conjunto, são vários fatores. É onde tu trabalha, onde tu mora, como tu dorme, como é a tua rotina. Então, é isso que a gente passa para eles. Tudo vai estar ajudando. Aqui posso ir mais uma, Vitor? Vamos lá. Só pessoas com dor podem fazer pilates? Mito. Outro mito.
a maioria busca por conta da dor, né? Então, às vezes, só na dor que a gente vai dar atenção pro nosso corpo. Certo. Eu falo que quando a gente não olha pro nosso corpo, o nosso corpo faz a gente parar de alguma forma. E a única forma dele falar é isso, é gerando uma dor. Uma dor. Então, uma dor eu vou no médico, que o médico encaminha ou indica, né? O Pilates. Então, mas não é só por isso que tu pode fazer. Certo. Então, hoje em dia a gente tem gente que vai fazer porque gosta de fazer Pilates ou porque né, quer se sentir alongado, quer se sentir com o corpo mais leve, que é o que eles falam, né? Então, se você tem dor ou não tem, tu pode fazer o Pilates igual. Maravilha. Vai lá, Vitor. É mito ou verdade que Pilates não ajuda no ganho ou manutenção de massa muscular? Nossa, isso é muito o pessoal pergunta muito. Por não aparecer tanto. Não vai ter uma hipertrofia. Tá? Isso aí não vai ter porque não é o nosso foco. Não é o foco. Né? A gente vai manter o músculo mais alongado, vai ser difícil de aparecer um pouco mais esse crescimento da musculatura, então vai ser normal não aparecer tanto, mas a gente vai ter ganho sim de massa muscular, não tão significativo quanto a academia, e daí que a gente entra no impasse. Idoso precisa fazer academia porque vai ganhar massa só na academia. Não, ao meu ver, tá? Então, ao meu ver, não, porque ele pode até ganhar massa, vai aparecer muito mais rápido, só que ele não vai ter um músculo tão adequado. Ele vai estar fortalecido, mas ele não vai estar tão funcional. Então, o que a gente quer? Uma pessoa que consiga se agachar, que consiga se alongar, que consiga se mexer, que não fique travada, né, com tanta tensão muscular. E lá no Pilates a gente faz todo esse trabalho. Na academia, nem tanto. Não tô falando mal da academia, né? Mas quando a gente fala em massa, às vezes o pessoal pensa só em academia. E não, a gente vai ter massa, sim, mas não tão significativa e tão hipertrofiada quanto na academia ou em algum outro esporte. Maravilha, Amanda. Deixa eu te perguntar, onde me interessei e quero fazer Pilates, aonde que eu encontro a Amanda? Para poder fazer lá uma aula, ver se eu me encaixo com isso mesmo. Meu estúdio hoje, a minha clínica fica na Forquilinhas. Certo. Tá? Em São José. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é @fisioamandamorais. Então, me sigam lá. Lá eu passo todas as informações ali do que eu faço. Eu dou curso para formação de instrutores. Então, para quem se interessa em ingressar nesse mundo do Pilates, me chama. Dou curso aqui. E a gente tá aí para semear o Pilates e toda essa qualidade de vida. Semana que vem eu viajo para um congresso para falar sobre isso, para a gente falar de Pilates. A gente está semeando mais ainda e mostrar que o movimento cura e as pessoas precisam saber disso. Maravilha. Amanda, nós agradecemos imensamente sua disponibilidade de estar aqui nesse bate-papo descontraído. Nós deixamos aqui uma lembrancinha para você do Papo Saúde. Palmas, pessoal, para o nosso convidado, a nossa produção toda aí. Nós estamos com os alunos aqui acompanhando, né, todas as gravações, uma plateia, né, é isso aí. Adorei. Mas obrigado, Amanda, pela sua participação, foi um papo muito bacana e sem dúvida contribui muito aí com quem vai nos acompanhar para poder entender um pouquinho mais. Você que está aí ligadinho nas nossas redes sociais, hoje a gente começou com a live, né, pessoal? Tem a live aí também ao vivo da nossa gravação aqui. Fique ligado que logo, logo os novos episódios vão estar aí no ar. Quem ainda não segue as nossas redes sociais, por favor, siga Instagram, Papo Saúde, Videocast. Nós estamos no YouTube, nós estamos no vai lá, Instagram, Victor, no Instagram, TikTok, no Spotify. Então, perdi, né, o episódio lá no YouTube, coloca lá no Spotify que a gente também divulga lá todo o episódio para vocês, acompanhando aí informações ricas sobre saúde, sobre envelhecer. E é isso aí. Obrigado, Amanda, mais uma vez. E palmas mais uma vez, pessoal.